Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro aqui do curso de Fitoterapia Clínica Integrativa, Descobrindo o Poder das Plantas Medicinais. Então, fazer a nutrição celular adequada consiste basicamente de oferecer peças de reposição bioquímica com qualidade para que as nossas células, no seu ambiente pericelular, um ambiente pericelular saudável, sem estresse oxidativo, sem radicais livres, sem mediadores inflamatórios que poluem, que degradam, sem metais tóxicos ou sem toxinas produzidas por bactérias, por exemplo, que alteram a capacidade de resposta fisiológica do organismo. Então, quando nós falamos de saúde do indivíduo, nós temos que entrar ao nível celular e perceber o ambiente onde essas células estão habitando. Se eu tenho um ambiente com uma nutrição celular adequada, com uma vascularização, com uma oxigenação adequada, sem os componentes tóxicos que podem ser gerados durante o mau funcionamento celular, a gente tem certamente a capacidade dessas células de responderem muito mais adequadamente a esses desafios percebidos pelo tecido, pelo órgão, pelo sistema e pelo organismo como um todo. Então, repor as energias é importante. Repor os componentes energéticos para que toda essa resposta celular possa ser desencadeada, como nós vimos na primeira lei da fisiologia, que todo estímulo celular gera uma resposta biológica e essa resposta precisa de energia. Fornecer o elemento necessário para o processamento energético é fundamental. E tudo começa pela capacidade das mitocôndrias dessas células de gerarem a sua própria energia. Energia na forma de ATP, adenosina trifosfato. Essa é a molécula-chave para todo o desempenho energético celular. Então, todas as nossas células precisam de ATP para o processamento das suas funções biológicas. Esse ATP que é produzido nas mitocôndrias celulares a partir da absorção de glicose e da absorção de oxigênio. Então, quanto mais energia a célula precisa produzir, quanto mais respostas ela precisa fornecer ao organismo, tanto maior é a necessidade mitocondrial, de ativação das mitocôndrias. Então, quanto mais mitocôndrias são ativadas, maior é o processamento mitocondrial, a cadeia respiratória, e maior é a produção de ATP. O grande problema é que essas mitocôndrias, elas têm uma capacidade limítrofe de produção de ATP. Quando essa capacidade do consumo de oxigênio e glicose é extrapolada, é acima da capacidade celular, nós começamos a gerar subprodutos oxidativos, em especial um deles chamado de radical superóxido, O2-. E esse radical superóxido inicializa um processo oxidativo celular. O que é que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que quando nós temos um aumento da capacidade de resposta das células, uma necessidade aumentada da célula, ela vai processualmente aumentando a velocidade da cadeia respiratória e vai produzindo gradualmente proporções maiores de radicais livres. E esses radicais livres podem ser integrados dentro desse processo como formas radicalares de oxigênio reativas, que são extremamente oxidantes para processos celulares, para proteínas, para lipídios, para ácidos nucleicos. Então, nós começamos o processo na cadeia respiratória de transporte de elétrons, que transformam o oxigênio em água e geram a ATP como subproduto da reação. Obviamente, quando a gente fala de radicais livres, nós estamos falando de um conjunto de substâncias derivadas do oxigênio pela produção oxidativa mitocondrial, que são capazes de promover o estresse oxidativo nas células. E em especial pela capacidade dessas células de, apresentando proteínas, lipídios e ácidos nucleicos na sua constituição química, sofrerem esse processo de oxidação na presença desses radicais. E, obviamente,
como um ferro que oxida e perde a sua resistência, as nossas proteínas, os nossos lipídios e ácidos nucleicos, quando se oxidam, eles perdem função biológica. Veja conosco algumas das alterações fisiológicas produzidas pela produção aumentada de radicais livres. Radicais superóxido, radical singlet, oxigênio, o peróxido de hidrogênio, peroxinitrito, derivados então da reação entre o superóxido com o óxido nítrico, radicais hidroxil, radicais lipoperóxidos, todos esses radicais livres gerados pelo estresse oxidativo, produzidos a partir do aumento da necessidade energética celular, podem gerar desde ruptura de membrana, necrose e inflamação associados, prejuízo, portanto, funcional físico mesmo. A célula morre, a célula oxida e entra no processo de destruição celular, que libera mediadores para o ambiente pericelular. Então leva a condição inflamatória a esses tecidos com ruptura de membrana. Nós podemos ter a oxidação de fitas de DNA, produzindo mutação de DNA, alterações funcionais que podem levar a câncer ou defeitos genéticos, ou a capacidade, se forem células gametogênicas, alterações de DNA que podem ser transmitidas hereditariamente. A gente pode ter ainda doenças degenerativas associadas a esse processo oxidativo, tanto de lipídios quanto de proteínas, incluindo aí a neurodegeneração, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, demência. Todos esses processos acabam acometendo as células neuronais e impedem a transmissão adequada desses neurônios no sistema nervoso central. Nós temos também, por exemplo, a oxidação proteica e ou lipídica do pâncreas, que pode levar ao diabetes, ou dos receptores de insulina, que pode levar ao aumento da resistência à insulina e o desencadeamento de uma síndrome metabólica. Quadros de degeneração articular, como no caso da artrite, alterações na capacidade de flexibilidade da pele, como no caso do envelhecimento, alterações vasculares inflamatórias, como no caso da aterosclerose, distrofia muscular, esteatose hepática, enfim, uma série de situações que gradualmente, pelo aumento do estresse oxidativo, podem ir produzindo danos lesivos ao nosso organismo e à capacidade de resposta fisiológica das nossas células. Então, proteger o nosso organismo, fornecendo substratos bioquímicos para as reposições das nossas necessidades, em termos de reprodução celular, em termos de fontes energéticas e a modulação desses processos para a funcionalidade do ambiente pericelular são fundamentais para a manutenção da integridade física do funcionamento das células.